Você já pensou em contar histórias tão bem que as pessoas vão implorar pra continuar te ouvindo? A verdade é que se você não sabe contar histórias, todas as pessoas vão te ignorar. Hoje eu quero te mostrar um método core de comunicação. São 3 palavras super simples que vão te ajudar a melhorar a forma como você se comunica. Aliás, elas vão transformar. Você vai contar histórias e todo mundo vai prestar atenção em você. Sabe quando você tá travado, você quer comunicar, parece que as coisas não saem, você não tá conseguindo fazer as pessoas te compreenderem? Na hora que você precisa falar bem, surge aquele monte de dúvida, você não consegue se conectar, não sabe qual palavra você vai usar. O que você tem que fazer? Você tem que implementar o core. O método que eu vou te ensinar agora, super simples, para sua comunicação se transformar e todo mundo querer ouvir suas histórias e comprar de você. Mas antes de eu te contar esses 3 truques, eu preciso lembrar para você por que você quer que as pessoas escutem suas histórias. Horas. A história é a forma mais rápida, mais simples de você criar conexão com o seu cliente. Quando você consegue se conectar com o seu cliente presta atenção em você. Ele vai entender o que você tem para dizer. Você vai gerar alguma emoção, qualquer emoção, dependendo da sua história, e ele vai prestar atenção e falar, poxa, realmente acho que esse cara tem alguma coisa para falar para mim. Quando você consegue chamar a atenção criando essa conexão, você envolve o seu cliente nessa narrativa e faz com que ele preste atenção do começo até o fim naquilo que você tem para falar. Esse é o grande poder da história. Ela é uma chave para sua comunicação desbloquear. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na curiosidade. Você vai entrar numa loja, a loja vai ter uma frase perguntando exatamente assim: qual é a peça que falta no seu guarda-roupa? Quando o cliente lê aquilo ali e fala, puxa, a peça que falta no meu guarda-roupa? Poxa, você vai chamar ele para prestar atenção. Esse é o gatilho da curiosidade. É a primeira coisa que você precisa para que a história faça sentido, para que as pessoas queiram escutar aquilo que você tem para falar. A segunda etapa, a segunda dica que você tem que saber na hora de construir a sua história é a onda de imersão. A onda de imersão é o momento em que você vai fazer aquela pessoa entrar, imaginar aquilo que você tá falando. Vamos supor que você tá numa reunião com um arquiteto e esse arquiteto começa a falar assim com você, olha, vamos fazer de conta que esse aqui já é o seu quarto. Nesse canto, o que você gostaria? Imagina aqui a gente colocando, né, esse lustre que vai iluminar e vai ressaltar essa peça que você gosta tanto. Quando o arquiteto faz essa transformação na cabeça do cliente, ele já tá contando a história e já tá fazendo ele imaginar. Então, primeiro ele gerou curiosidade. Agora, ele faz essa onda de imersão, que é trazer o cliente pra dentro da história. Quanto mais você for capaz de criar uma cena, um cenário na cabeça da pessoa vívida, detalhada, mais você faz com que a pessoa fique imersa nesse processo e preste atenção na sua história e se conecte com você. Mas e se no lugar do arquiteto você fosse a pessoa habilidosa que consegue fazer o outro prestar atenção em você? Então, essa é a ideia. Se você se tornar tão bom em comunicação que contar essas narrativas para os seus clientes, produzir conteúdo, fazer essas histórias fique excelente, chances são de que você vai se conectar sempre e vai fazer com que esse seu cliente fique o tempo todo imaginando essas situações que você está narrando. A terceira etapa é a realização futurística. A realização futurística é fazer com que o seu cliente consiga já desenhar, falar pra você como ele tá se sentindo naquele processo. Primeiro você gerou curiosidade, daí você fez ele entrar dentro da sua ideia, a onda de imersão. Por fim, você vai fazer com que ele tenha essa realização no futuro, ele consegue ver exatamente quais são os resultados dele ali no futuro. Como eu fiz com vocês, imaginou se você fosse o arquiteto e estivesse contando essa história? Mas o segredo dessa etapa é justamente você mostrar qual é o benefício. Quando você conta boas histórias, então você se conecta mais e você se comunica melhor e, portanto, você consegue vender melhor, persuadir as pessoas e conquistar mais pessoas para que elas se tornem aí seus clientes ou bons relacionamentos. É simples, não é? Você vai ter que gerar curiosidade, você vai ter que criar essa onda de imersão, onde a pessoa vai começar a pensar, e daí você vai trazer para ela essa realização futurística, mostrando os benefícios. Olha o que acontece com você se você, né, como se imaginar naquela situação que a gente disse. Com esses 3 princípios, você consegue contar uma excelente história, consegue chamar a atenção das pessoas, e você pode usar agora na sua comunicação isso. Mas vem cá, você se sente confiante o suficiente para contar essa história? Se você ainda não tá se sentindo confiante, eu deixo aqui um link para você assistir esse outro vídeo onde a gente vai falar sobre ter mais confiança na hora de falar. Porque de nada vai adiantar você saber contar uma boa história e se sentir inseguro, começar a falar, né, não saber colocar essa voz, essa ação dentro da sua história. Se você gostou do que eu te expliquei aqui agora, deixa seu like, não esquece de seguir o nosso canal, porque a gente coloca para vocês toda semana um vídeo trazendo algo prático para você melhorar a sua comunicação e já ver os resultados aí na sua
sua vida. Não quero saber de gente travada, quero ver você falando bem, quero ver você escrevendo bem, se comunicando e contando histórias, inclusive por mensagem. Você tá fera nisso? Te espero no próximo vídeo.